Boa noite Aline, boa noite Dona Anitta, obrigado de novo Dona Anitta, Ana Paula, boa noite, Cleidiane, boa noite, Renata, boa noite, Luciana, boa noite, Rosimar, boa noite, e Alice, minha amiga, boa noite, Heloísa, boa noite, Carol, Pango, boa noite. Pango é o Marcelo, né, Marcelo? Ah, sim. Boa noite, Marcelo. Renata, boa noite. Cleidiane, Ana Cristina, Janaína, boa noite. Acho que é Graziele, né? Boa noite. Heloísa, Drimirtes, boa noite. Grazi, Prendas, boa noite. Jajaína Keila, boa noite. Ezequiel, boa noite. Flávia Salviano, boa noite. E Elza, boa noite, Elza, beleza? Tudo bom, Elza? Boa noite, obrigado, Elza. Boa noite, gente. Espera só um minutinho, tá, gente? O pessoal entrar um pouquinho. Duda, boa noite. Rosa, Real, boa noite. Tahia, desculpe. Poliana, boa noite. Lene Mares, boa noite. Maria Elaine, boa noite. Ezequiel, boa noite. Ezequiel Toninho, boa noite, Toninho. Tudo bem, Toninho? Maria Ana Rocha, acho que é isso mesmo, né? Maria Ana Rocha, boa noite. Só mais um minutinho, gente, esperar o pessoal entrar um pouquinho. Sérgio, boa noite. Vamos lá, né, gente? Acho que já... Cristiane, boa noite. Cleidiane, boa noite. Selma, boa noite, Selma. Maria Elaine, aí, Maria Elaine, boa noite. Quechua, acho que é isso mesmo, né? Quechua. Souza, acho que é isso mesmo. Cristiane, boa noite. Geralda, Lani, boa noite. Ok, gente, vamos lá, né? Bom, gente, hoje vamos iniciar a live, falar sobre talvez a doença, talvez não, a doença mais importante da psiquiatria, tá? Que é a esquizofrenia. É a doença clássica, né, da psiquiatria, né? Onde que todo mundo, quando fala de psiquiatria, quando fala de doenças psiquiátricas, a primeira doença que vem em mente é a esquizofrenia, que infelizmente ela foi taxada, né, como loucura, que o pessoal chama de loucura, o louco, a pessoa louca, né, que é um termo muito pejorativo, né, porque na verdade não é uma loucura, é um sofrimento, né, que a pessoa vive, a pessoa que tem esquizofrenia vive um sofrimento imenso, um sofrimento constante. E logicamente quem convive com o esquizofrênico também sofre muito, porque percebe o sofrimento do esquizofrênico. Então é uma doença importantíssima, que geralmente ela afeta em média 1% da população, é uma média geral. Logicamente tem lugares que tem um pouco mais, lugares que tem um pouco menos, mas vamos levar em consideração esse 1%. Na cidade que eu tô hoje, que é Formiga, né, nós temos por volta de 70 mil habitantes. Então aqui tem por volta de 700 pessoas com esquizofrenia. Então é muita coisa, né? É muita gente com esse problema. E vocês aí façam aí na cidade de vocês que estão assistindo essa média aí, né, de 1%. Igual eu falei, isso vai variar muito de lugar para lugar, tá bom? Mas em geral é 1%. Bom, gente, como que a esquizofrenia ela surge, né? Antes disso, gente, foram feitas algumas perguntas para mim antes da live, eu vou tentar responder na live. E vocês que estão perguntando ao longo da live, depois eu vou responder cada um separadamente, tá bom? Manda uma mensagem separado, tá? Então eu vou tentar não deixar ninguém sem resposta, tá?
Aqui na live agora eu vou responder só aquelas perguntas que já foram feitas antes, tá? Também queria mandar um abraço para minha sogra, Dona Dalva. Um abraço, Dona Dalva, um beijo para a senhora. Para minha esposa, Eunice, boa noite, nega, te amo. Para minhas duas filhas, a Esther e a Maitê. Bom, vamos lá então, né? Quais são, né, as causas da esquizofrenia? Existem várias causas, tá bom? Existem estudo de várias causas. As principais, as mais estudadas, vai desde, por exemplo, o momento que a pessoa foi concebida. Então, existe um estudo dizendo que quando a pessoa ela é concebida nos meses mais gelados, nos meses mais frios, existe uma propensão a ter esquizofrenia, mas é uma teoria não tão aceita. A mãe, enquanto ela tá com a criança no útero, se ela pegar algum tipo de virose, alguns vírus podem levar a criança a ter esquizofrenia. Também são alguns estudos, tá? O uso de drogas também, quando a mãe está usando drogas durante a gravidez, pode ter uma propensão, ok? Mas o mais comum, né, a questão mais importante, com certeza, é a parte genética. É quando a família já tem uma propensão a ter a esquizofrenia e aí os filhos, né, os netos, podem ter essa propensão também. Existem também algumas teorias, aí já vou partir um pouco mais para a questão psicológica. Eu não quero adentrar tanto porque eu não tenho esse conhecimento psicológico, mas, por exemplo, uma questão importantíssima que eu falo sempre com as mães de pacientes, de crianças, a superproteção materna. Quando a mãe ela superprotege o filho. Então, o que acontece? Desde pequeno, por vários motivos, aqui eu vou citar dois, ou, por exemplo, quando o filho é temporão, né? Quando o filho, depois a mãe tem 2, 3 filhos, depois de alguns anos ele tem um outro filho, vem aquele filho, boa noite, nega, te mandei um beijo já, viu, nega, mais cedo, boa noite. Já a pessoa tem alguns filhos, aí depois ele tem um filho fora, né? Chama de temporão, a mãe vai ficar muito mais preocupada com aquele filho, ela fica muito mais preocupada se ele vai sofrer, se vai ter algum problema, e aí ela vai super proteger. Outra coisa também, quando a criança tem algum tipo de doença na infância, né, no início da infância, ou no meio da infância, a mãe começa a ter medo daquela pessoa, do filho ter algum problema, ela começa a super proteger. Enfim, são vários motivos de super proteção. A mãe pode ser uma mãe com alguma doença, a mãe ter alguma doença psiquiátrica, e aí, resumindo, ela começa a super proteger o filho, e aí as pequenas coisas, né, que as crianças começam a ter problemas, a mãe ela não deixa a criança resolver aquele problema. A mãe não deixa que a criança aprenda a enfrentar pequenos problemas. E aí, com o passar do tempo, né, todos vocês aqui já sabem, os problemas da vida eles vão aumentando de intensidade. E aí, quando chega numa fase aí de adolescência, né, uma fase pré-adulta, quando chega realmente problemas importantes, problemas mais sérios, aonde a pessoa ela não suporta enfrentar aquele problema, é muito forte para ela, aonde ela vai ter o primeiro surto, né, onde ela vai ter a quebra da realidade. Ela vai sair da realidade, né? Ela vai dividir a mente dela. A esquizofrenia é isso, a divisão de mente. Ela vai dividir a mente dela e aí ela foge da realidade. Por quê? Porque ela não consegue enfrentar aquela realidade. Então é muito comum, eu tenho pacientes que têm o primeiro surto depois do casamento, ou o primeiro surto depois da primeira experiência sexual, ou o primeiro surto quando entra na faculdade. Enfim, quando vê aquele trauma mais importante, ela não consegue suportar. Tem como identificar uma pessoa com esquizofrenia anos antes? Tem. Geralmente a pessoa esquizofrênica, ela vem ali na adolescência, né, desde a fase escolar, é uma pessoa mais fechada, é um adolescente mais fechado, é um adolescente que tem dificuldades de relacionamento,
tem alguns comportamentos estranhos, né? Dificuldade em comunicação com os outros, dificuldade em ter relacionamentos de amizade ou até relacionamentos amorosos. Então, os pais ou amigos que percebem que aquela pessoa ela é diferente. Então, só pelo fato dela ser um pouco diferente, já é um motivo para os pais tentarem levar a ajuda até essa pessoa, procurar uma ajuda. Hoje em dia é muito fácil, né, os pais procurarem ajuda para essas crianças. E aí, quando não há ajuda eficiente, aí é onde que vem o surto psicótico, que é o primeiro surto. O mais comum dos surtos psicóticos, no homem, por exemplo, é na fase entre 16 e 20 anos, né, na adolescência e a fase pré-adulta. Então, o homem quase sempre, existem outras causas, mas quase sempre entra aí 16, 20 anos mais ou menos, 14, 15, 16, 20 anos. Na mulher já é um pouco mais tarde, na mulher entre 18, 19 até 20 e poucos anos. Esse é o período mais comum de dar o primeiro surto. Tá? Logicamente que existem crianças esquizofrênicas, é muito raro, mas existe criança esquizofrênica. Existe esquizofrenia mais tardia, né, depois dos 20 e poucos anos, tá? Mas isso é mais raro. O mais comum é isso, no homem entre 15 e 16 anos até os 20 anos, e a mulher entre 18, 19 até 20 e poucos anos. Então isso é o mais comum, tá? Eu até depois aqui na segunda parte da live, eu vou falar uma causa importante de esquizofrenia, que é o uso de substâncias, tá bom? De drogas. Mas eu vou deixar isso para uma outra hora. E aí, então, a pessoa tem o primeiro surto, né? Como que é geralmente o primeiro surto? O primeiro surto, a pessoa ela começa a falar coisas desconexas, ela começa a ter a sensação de que está sendo vigiada, ela começa a ter a sensação de que está escutando vozes, que está vendo alguma coisa estranha. E se os pais não tiverem esse cuidado, isso pode passar despercebido e aí vai ter a segunda crise, terceira crise, quarta crise. Por que é importante, né, que os pais prestem bem atenção na primeira crise? Porque quando a pessoa é tratada no primeiro surto, a chance dela voltar a ter uma vida muito próxima do normal é muito grande. Ela tem o primeiro surto, começa a tomar remédio, ela volta a ter uma vida quase que funcional. Tá? Mas à medida que vem o segundo surto, o terceiro surto, aí esse tipo de repetição vai gerar na pessoa outros problemas que a esquizofrenia apresenta. Alguns podem perguntar, mas aí depois deu o primeiro surto, tem que tomar remédio constante? Tem que tomar remédio constante, porque igual eu acabei de falar, se os surtos começarem a aumentar, a cada novo surto que a pessoa vai ter, ela vai ter um prejuízo na parte de memória, na parte de atenção, na parte funcional dela. Então é importante a gente tratar desde o primeiro surto e continuar o tratamento praticamente para o resto da vida. Não necessariamente ter que usar a mesma dosagem de medicação, mas ter o tratamento para o resto da vida. Eu tenho alguns pacientes que deram sorte de, no primeiro surto, procurar ajuda e hoje eles têm uma vida praticamente normal. Praticamente normal. Então, isso é muito, muito importante, tá? Quais são os sintomas, né, da esquizofrenia? Vamos lá, a esquizofrenia, a base da esquizofrenia é a pessoa viver em uma realidade paralela. Ela não vive a realidade que nós vivemos. Então, os sintomas são todos sintomas que fogem da realidade. Então, vamos aos principais sintomas. Existem os delírios. Tá? Aí são vários tipos de delírios. Por exemplo, existe o delírio persecutório, que é o delírio onde a pessoa tem a certeza absoluta de que alguém está vigiando ela, que existe câmeras dentro de casa para poder vigiar o que ela está fazendo.
ou se não delírio de grandeza, onde a pessoa ela acha que ela é o super-homem, que ela é um político importante, que ela é amiga de um político importante, que ela é amiga de pessoas que têm muito dinheiro, enfim, então isso tudo é delírio, a pessoa ter uma percepção dela com o mundo, tá? E muito completamente diferente do que realmente é. Então esse é o delírio. E agora também existem as alterações que a gente chama de percepção. Imagina o seguinte, nós temos 5 percepções. Nós temos a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Quando a pessoa ela tem os surtos psicóticos, ela começa a ter alteração nessas percepções. Então, os mais comuns, a pessoa começa a escutar vozes, não é somente escutar chamar, pode até existir. Ah, fulano, fulano, mas não é somente isso. A voz, ela começa a conversar com a pessoa. Igual eu estou conversando com vocês aqui. A voz começa a conversar com ela, tá? Além da conversa, a voz começa o quê? A fazer comandos para a pessoa. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, bate naquela pessoa, anda para o lado de cada rua, enfim, a gente chama de vozes de comando. Então existe essa alucinação auditiva, tá? Além de vozes, também pode ter alguns barulhos estranhos, né? Aí depende muito de onde que a pessoa vive. Então é a alucinação auditiva, que é essa percepção auditiva, ela fica completamente alterada. Existe a alteração de percepção visual. Então a pessoa começa a ver coisas estranhas, desde bichinhos, desde sombras, até coisas muito pesadas. Por exemplo, eu tenho paciente que, quando está em surto, vê sangue na parede. Eu tenho paciente que vê pessoas com rosto de animais meio que demoníacos, né? Todo desfigurado. Tá? Então, a visão ela pode variar, enfim, em várias coisas. Tem também, essas são as mais comuns. Tem também a alucinação olfativa. Tem pessoas que sentem cheiro de coisa podre, cheiro de carne, né, podre, né, como se fosse uma pessoa morta, ou cheiro de algum outro aroma desagradável, diferente. Tem também a questão do paladar, a pessoa ela pode ter gostos, sentir ou doce ou azedo, enfim, pode ter essas variações. Pode ter também alterações táteis, então a pessoa em surto ela pode achar que tem alguém segurando ela, alguém cutucando, alguém arranhando, tá? E tem umas que são um pouco mais graves, tá? Tem até um nome que se chama sinestésicas, é que a pessoa ela acha que tem alguma coisa dentro do corpo dela, mexendo dentro do corpo dela, tá? Então esses são os sintomas de alucinações mais importantes. Mas é muito comum também da pessoa falar que alguém colocou um chip na cabeça, que está comandando ela pelo chip, e que a polícia está perseguindo ela. Enfim, as alucinações, gente, elas são as mais variadas possíveis, tá? Uma muito comum, lembrei aqui agora, a pessoa assistindo televisão, ela acha que aquele apresentador de jornal, apresentador de algum programa, ele está conversando com ele, quando fala boa noite a todos, ele acha que boa noite é para ele fica interagindo com a televisão. Isso é muito comum também, não só em esquizofrênicos, mas em pessoas idosas que têm Alzheimer, eles têm um pouco disso. Então, esses são os sintomas principais, que são as alucinações e os delírios. Só que o que acontece? Existem vários tipos de esquizofrenia, não é apenas um tipo. A mais comum é o que a gente chama de tipo paranoide, que é essa que todo mundo conhece mais ou menos, que é essa que eu estou dizendo, que a pessoa ela acha que tem alguém perseguindo, tem esses delírios persecutórios. Tá? Então essa é a mais comum, mas tem vários outros tipos. Mas, independente disso, à medida que a pessoa vai tendo uma crise, vai tendo 2 crises, 3 crises, né? Ela vai perdendo a capacidade de raciocínio,
ela vai perdendo a capacidade a inteligência dela vai sendo prejudicada, a atenção dela vai sendo prejudicada, a aparência começa a ficar descuidada. Eu tenho alguns pacientes que, infelizmente, eles chegam no consultório, tem até um cheiro um pouco desagradável, porque eles não gostam muito de tomar banho ou de fazer uma higiene correta. Então, eles começam a ficar desleixados com a aparência. Muitos deixam a barba crescer, deixam o cabelo ficar grande, enfim. Pra vocês terem uma ideia, eu falei de barba, agora eu lembrei de uma coisa. Não sei se vocês sabem, essas pessoas que andarilhos, né, que tem na estrada, a gente está viajando, aquelas pessoas andando, ou até mesmo as pessoas que moram nas ruas, né, os moradores de rua, existe um estudo que eles falam que é entre 60% a 80% dessas pessoas possuem a esquizofrenia, ou alguma forma da esquizofrenia. Então eles não ficam na rua porque eles querem, é porque eles estão completamente desorganizados, completamente fora de noção da realidade. E aí eles, pelo grau de sofrimento deles, eles vão para a rua ou ficam andando. É muito comum a pessoa sair de casa, aí a família fala que a pessoa sumiu. Na verdade, a pessoa saiu de Formiga, por exemplo, e foi para Pains a pé. Eu já tive casos assim. Ou saiu de Formiga e foi para Arcos a pé. Enfim, eles saem andando devido ao sofrimento mental que eles possuem. Tá? Agora é o seguinte, gente. Existem também, né, alguns esquizofrênicos que possuem algum tipo de uma inteligência um pouco acima do normal. Existe até um filme, né, que chama Mentes Brilhantes, eu acho, que conta a história, né, de um esquizofrênico que era muito inteligente, mas isso é raro, tá bom, gente? Isso é muito raro. A grande maioria, infelizmente, ele vai ter uma piora na qualidade de atenção, de raciocínio, enfim, tá? Ser muito inteligente é muito raro. Vocês não podem levar isso em consideração, tá? Como é que nós diagnosticamos a esquizofrenia? Bom, existem alguns exames, existem poucos exames, né, mas são muito inespecíficos. Então, e também são muito caros, então não tem como a gente ficar pedindo exame toda hora que a gente vê uma pessoa com esquizofrenia. O diagnóstico ele é pura e simplesmente clínico. Então a pessoa ela chega no consultório, a gente começa a conversar com ela e a gente percebe que as respostas que ela dá para a gente são completamente desconectadas da realidade. Né? Ela começa a falar coisas desconexas, inventar coisas. Aliás, perdão, inventar para ela não. Né? Ela fala coisas que nós achamos que ela está inventando, mas para ela é verdade. Então, aí isso é uma coisa muito importante, tá bom, gente? Muita gente fala assim, eu até peguei um caso essa semana. Doutor do céu, mas o fulano está falando que tem gente aqui lá em casa vigiando ele, que ele está vendo de vez em quando pessoas passarem na porta. Aí eu falo o seguinte, quem convive com o esquizofrênico, eles nunca podem ir contra o que ele está dizendo. Nunca pode bater de frente. Então, se o esquizofrênico falar assim, eu estou ouvindo uma pessoa ali fora, tem alguém ali fora querendo fazer algo de errado comigo. Para a pessoa que está falando aquilo, para o esquizofrênico, aquilo lá é real. Então, não adianta você querer dizer para ele, não, isso não existe, para com isso. Não tem ninguém ali, você não está vendo nada, você não está escutando nada. Para o esquizofrênico, isso não interessa, para ele é real. Para ele é real. O que a pessoa que convive com ele tem que fazer é tentar entrar na história junto com ele e depois mudar de assunto. E mudar de assunto, não adianta você querer bater de frente. Porque se você querer bater de frente, você fica nervoso, o doente fica nervoso e aí fica aquele clima muito ruim. Tá? Então não adianta vocês falarem isso. Tá? Então, no consultório, quando o paciente me conta, doutor do céu, tem tantas pessoas querendo me perseguir, eu vou converso com ela como se aquilo fosse real. E tentar entender um pouquinho daquele sofrimento dela, daquele sintoma dela. Tá? Então não adianta querer ir contra isso. Tá bom, gente? Pra vocês terem uma ideia, né? Uma pergunta que eu faço muito comum no consultório para a pessoa que está ou em surto ou ela está desorganizada. A gente pergunta, por exemplo, eu falo assim, fulano,
Aquela frase que a gente fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu faço a pergunta para o paciente. Vocês que estão aqui escutando vão falar, é uma persistência. Quando a gente fala isso para alguém, é porque a gente tem que ser persistente, né? A pessoa que está em surto, ela vai responder assim, não, porque a água está batendo na pedra e a pedra vai furar até... Enquanto a água continuar batendo, a pedra vai furar. Entendeu a diferença? Um outro que eu falo, pergunto, saco vazio não para em pé. Eu pergunto qual que é o significado dessa frase. Para nós, a gente vai falar, essa frase a gente fala quando a pessoa não come bem, então tem que comer para poder se manter firme. Para a pessoa que está em surto, ela vai dizer assim, mas o saco vazio, se ele tiver vazio, ele vai cair. Ele não consegue ficar vazio. Entendeu? Eles não conseguem ter esse tipo de raciocínio, né? Que eu estou conversando aqui agora para vocês. Eles têm uma avaliação da realidade completamente diferente. E vocês podem ter certeza, é um sofrimento intenso. Quem tem isso sofre muito. E qual que é a causa biológica da esquizofrenia? Para vocês terem uma ideia, é quando a pessoa ela tem um excesso de dopamina. Eu já falei aqui em outras lives a respeito da dopamina, né? A dopamina é a substância do prazer. Quando a gente tem algum prazer, a nossa dopamina ela sobe no nosso cérebro. Só que ao mesmo tempo que a dopamina é uma coisa boa para algumas coisas, quando ela está em excesso, quando ela está numa concentração muito intensa, onde ela vai causar esses sintomas psicóticos. Tá? Então, a psicose, a esquizofrenia, é excesso de dopamina. Então, quando a gente vai tratar, a gente usa medicações para poder diminuir a dopamina, diminuir essa concentração de dopamina no cérebro. Tá? Outra coisa importante, o esquizofrênico, tá? Muita gente pode pensar, ele é uma pessoa perigosa, ele é uma pessoa que pode matar. Gente, quase a grande maioria, ela não vai fazer nada com ninguém, ela não vai fazer mal para ninguém. Mesmo ele não estando medicado, ele sente muito medo, ele sofre muito. Ele pode sim cometer, por exemplo, alguns crimes, fazer alguma maldade? Pode. É mais raro, mas isso acontece quando ele não está bem medicado e a voz, né, ele escutando aquela voz e a voz mandando, faz isso, bate na pessoa, ou senão mata a pessoa, mata. Aí quando ele não consegue resistir àquilo, ele faz isso. Só que isso é muito raro, tá? A grande maioria são inofensivos, a grande maioria sente muito mais medo, sofre muito mais do que faz mal para os outros, tá? Então tentem não ter medo do esquizofrênico. Se passar na rua, ver alguém com comportamento estranho, não precisa ter medo. Por exemplo, nos CAPs, né? É muito comum o paciente chegar no consultório, doutor Marcelo, eu não vou tratar mais no CAPs, eu vou tratar aqui no consultório com você, porque eu não suporto ficar lá no CAPs e ver aquele tanto de gente doida, né? Fico com medo daquelas pessoas, e eles não fazem mal para ninguém. Quem convive lá com eles sabe disso. Até no momento de crise, quando eles ficam muito nervosos, eles podem quebrar ali uma janela, um copo, tal, mas não faz nada contra os outros. Então tem que tentar tirar um pouco esse estigma de que o esquizofrênico é perigoso. Não é perigoso, não é uma pessoa perigosa. Muito pelo contrário. Ele tem muito mais medo, né, do que vontade de fazer alguma coisa errada. Tá bom, gente? Gente, como é que nós tratamos, né, a esquizofrenia? Bom, primeiramente, não tem como. Tem que existir medicação. Infelizmente, tem que existir medicação. A gente chama de antipsicóticos, né? O mais antigo, né, e ainda muito bom, muito eficaz, é o Aldol, né? Tanto que as pessoas até brincam, né? Vou te dar Aldol, vou não sei o quê. É uma medicação antiga, muito importante, é usado até hoje, né? Porque ele é um remédio, não é que ele é barato, mas é um remédio que o governo distribui, então é uma medicação muito boa. E existem outros tantos, risperidona, aripiprazol, enfim, são vários. Mas e aí esse remédio é o principal. Logicamente nós podemos usar outras medicações para poder ajudar a complementar. Então, por exemplo, muitas das vezes o esquizofrênico ele é muito ansioso, a gente tem que usar uma medicação
para ele aliviar a ansiedade. Muitas vezes o esquizofrênico ele não consegue dormir bem, nós temos que usar uma medicação para ajudar ele a dormir. Enfim, mas o principal é o antipsicótico, que nós usamos na esquizofrenia e também usamos em outras doenças. Mesmo que a pessoa não tenha esquizofrenia, nós usamos em outras doenças, tá? Mas não só medicamento. É importante que a pessoa tenha um apoio psicológico, tanto que o CAPS é muito importante, porque o CAPS, a pessoa ela vai ter o atendimento médico, a pessoa vai ter o atendimento psicológico e, além de tudo, tem a terapia ocupacional que ele vai fazer lá, então ele vai fazer trabalhos manuais, né? Então isso é muito importante. Então, quem não trata, né, em CAPS, eu sempre falo, tem que ocupar o dia, vai aprender a tocar um instrumento, vai fazer atividade física, vai aprender a pintar um quadro, vai fazer artesanato, porque enquanto eles estão ali ocupados com algum tipo de atividade, eles não estão ali com a mente sofrendo, eles não estão preocupados com o que eles estão escutando ou o que eles estão vendo. É tão sofrível para alguns, gente, essas vozes, esses barulhos, que muitos deles até usam muito o fone de ouvido, colocam uma música alta para tentar abafar aquela voz que ele está escutando. Tá? Então, o sofrimento é muito grande. Então, vocês que têm alguém na família que tem ou conhece alguém, tem que incentivar a eles terem uma terapia ocupacional. Não é bom o paciente tomar remédio e ficar dentro de casa assistindo televisão ou se não mexer no celular o dia inteiro. Isso não vai ajudar em nada. Tem que ter esse apoio para as pessoas que têm a esquizofrenia. Uma pergunta que foi feita lá, que eu já vou respondendo aqui agora, é o seguinte: qual que é a diferença de uma psicose para a esquizofrenia? A psicose, quando vocês escutam a palavra psicose, ela é relacionada apenas a sintomas psicóticos, que eu falei. O delírio, a alucinação auditiva, visual, olfativa, o paladar, tá? Só que esses delírios eles podem existir em vários tipos de doença, tá bom? No transtorno bipolar pode existir, a abstinência de drogas pode existir, né? A abstinência de bebida alcoólica pode existir. Então não é só na esquizofrenia. Só que na esquizofrenia esses sintomas eles são permanentes, eles são contínuos, além de também deixar a pessoa com a capacidade funcional muito alterada. Tá? Então, psicose é um sintoma, a esquizofrenia é uma doença. Já respondendo aqui uma pergunta também de uma pessoa que me perguntou, ela perguntou, a pessoa pode ter esquizofrenia e transtorno bipolar junto? Não, isso não existe. A esquizofrenia é esquizofrenia, o bipolar é bipolar. O que acontece é que existe uma doença que é o transtorno esquizofreniforme, não, transtorno, me fugiu que é a palavra aqui agora, esquizoafetivo, perdão gente, esquizoafetivo, o que quer dizer isso? É a pessoa que tem sintomas de esquizofrenia juntamente com alterações de humor. Então ela tem o esquizoafetivo, mas não é bipolar e nem esquizofrenia. É uma doença específica, tá bom? Bom, gente, aqui hoje, né, daqui a pouco eu falo mais alguma coisa, né, sobre a esquizofrenia, mas eu queria agora, nesses 20 e poucos minutinhos que nós temos restantes, até o Instagram podia aumentar, né, o tempo de live, mas enfim, é só 1 hora. Eu queria falar a respeito de uma das causas que leva à esquizofrenia, tá? Eu até coloquei hoje, né, as meninas que me ajudam no Instagram colocaram aí hoje a respeito no caso da maconha, tá? Vamos lá, isso é muito importante, porque é o seguinte, está muito comum, é muito comum a pessoa ter a esquizofrenia por causa de uso de substâncias, tá? E como a maconha é a mais usada, então vamos falar um pouco da maconha. Por que também que eu resolvi falar sobre ela essa semana? Porque não sei se vocês sabem, o STF está votando, já tem 4 votos a favor, e com certeza eles vão passar isso, é certeza, não tenho dúvida nenhuma,
a votação volta a acontecer agora no final de agosto ou início de setembro, eles querem descriminalizar o uso da maconha, tá? E isso é muito grave, porque vai facilitar muito o uso das pessoas no uso da maconha. Os jovens vão ter muito maior facilidade para conseguir a maconha. E vai ser tido como normal, vai normalizar o uso da maconha. E não pode normalizar. O que acontece, gente? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês a respeito da maconha. A maconha é uma substância que as pessoas têm uma visão um pouco errada dela. A maconha, ela vai acalmar? Vai. Quando a pessoa usa maconha, ela se sente mais calma, né? Mais alegre, sorridente, isso é um fato, não tem como negar isso, tá bom? Só que a maconha, ela tem duas substâncias. Ela tem uma chamada canabidiol, que até está sendo usada hoje para algumas doenças específicas. Só que quando a pessoa fuma maconha, ela não fuma apenas o canabidiol, ela fuma também o THC. O THC é que é a substância que vai levar a pessoa a ter sintomas psicóticos. A pessoa a ficar paranoica, ela fuma maconha, ela acha que tem alguém vigiando ela, ela acha que os outros estão falando dela. E se a pessoa tiver uma propensão genética para ter esquizofrenia, então se tiver pais, avós, né, que tem histórico na família de esquizofrenia, ele vai ter uma chance muito maior de virar esquizofrênico. Aí muitos me perguntam, né? Hoje mesmo no consultório eu tive um caso assim, a pessoa me perguntou, mas na minha família, meu pai e minha mãe não têm esquizofrenia, então eu posso fumar maconha que não tem problema. Mas peraí, quem garante que os avós não tinham esquizofrenia? Né? Uma esquizofrenia leve, por exemplo, tá? Tem os graus, lógico. Quem falou que a família não tem outros, alguém da família, outros da família também tenham aquele tipo de gene? Então não tem como ter certeza, não tem como eu falar porque meu pai e minha mãe não têm esquizofrenia, que eu posso usar maconha com segurança. Existe até um exame, tá bom, genético, para poder ver se a pessoa tem o gene da esquizofrenia. Só que é um exame muito caro, caríssimo, acho que nem é feito no Brasil, tá? E além do mais, ele não é 100% eficaz. Então é muito difícil da pessoa ter acesso a um tipo de exame desse. Então, por via das dúvidas, não use a maconha. Você nunca vai saber se a sua família tem ou não o gene para ter aquela predisposição a ter esquizofrenia. E aí, a pessoa, quanto mais nova ela começar a usar maconha, né? Então a pessoa começou a usar ali com 12, 13 anos, ela vai ter muito mais chance de ter o surto e virar esquizofrênico. Também a quantidade de maconha que ela usa ao longo da vida, ao longo dos primeiros anos da adolescência. A potência da maconha, né? Então eu já vi estudos dizendo que a maconha que é plantada hoje não é aquela mesma maconha que era usada há 50 anos atrás. Ela foi modificada para poder ficar mais potente. Então acaba que isso vai interferir também. Então, quanto mais a pessoa usa, quanto mais nova ela usa, mais chance dela virar esquizofrênica. Tá bom, gente? Infelizmente, só nessa semana, estou na quarta-feira, já foram 2 casos, né? Até foi coincidência, não sei dizer. Foram 2 casos no consultório de pessoas com surto devido ao uso da maconha. Começou a usar maconha e já começou a surtar, tá? Infelizmente. Pessoas novas, 22, 21, um tem 22, outro tem 21 anos, se não me falha a memória. Tá? Então foi até uma triste coincidência. Tá? Então, gente, aí eu estava contando, a maconha ela vai ter essas 2 substâncias. Tá? Só que a maconha, ela não só acalma a pessoa na hora que ela usa. Ao longo do tempo ela vai causar esquizofrenia, ela pode também causar o transtorno bipolar, além de quadros de ansiedade, quadros de explosão, tá? Estou aqui falando aqui mais um exemplo que eu lembrei, agora hoje eu tive um caso onde uma paciente, ela falou que já fuma maconha há muito tempo, ela tem momentos de explosão, ela explode, qualquer tipo de problema que ela tem uma explosão importante. Aí a pessoa pergunta, mas Marcelo, se a maconha acalma, por que a pessoa tem explosão?
Porque a maconha, a gente fala que o THC, no caso, né? A gente fala que ela é muito estável, né? Quando a pessoa usa a maconha, essa substância ela vai no cérebro, ela continua agindo no cérebro durante aí dias, semanas. E aí a pessoa vai fumando, então ela age no cérebro constantemente, ela não para de agir no cérebro. Aí chega uma hora que que o cérebro não dá conta mais daquilo. Tá? Ela não suporta mais, aonde vem os surtos, tá? E aí, qual que é o grande problema, gente, hoje em dia que eu vejo, né, para quem usa maconha? É que a maconha existe uma visão de que é uma droga natural. Ah, mas vem de uma planta, então pode usar. Isso é a maior bobagem que existe. Não é porque é uma coisa natural que ela faz bem. Né? Não é porque é uma coisa natural que ela deixa a pessoa bem na vida dela. Isso não existe. Tá? As pessoas têm que começar a quebrar esse estigma. A maconha é uma droga, sim. Não é porque ela vem de uma planta que ela faz bem. Não é porque ela dá aquele relaxamento naquele momento que ela não vai trazer problemas posteriores. Ela vai alterar a memória, ela vai alterar a atenção. Uma coisa também que acontece muito, que quem já fumou, que está vendo essa live, ou quem conhece, é o seguinte: a pessoa ela perde aquela vontade de buscar as coisas. Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo aqui: a pessoa, quando ela entra na faculdade, ela quer se tornar um profissional, quer montar algum negócio importante, ela começa a usar maconha, ela vai perdendo aquela garra, perdendo aquela vontade de fazer aquilo. Então ela poderia chegar na vida dela até aqui, ela chega até aqui, vai muito aquém, muito abaixo do que ela poderia ir. Quem usa maconha fala assim: ah, não, tá bom assim, para que eu vou correr? A vida tá boa, não precisa preocupar com isso, né? É o que eles falam da maconha. Então, infelizmente, a maconha não é uma droga qualquer, ela não é uma substância simples, não é. Aí, muitos podem achar assim: ah, Marcelo, mas você está inventando, né? A maconha não existe, não causa esses problemas. Então, eu só vou dar aqui para vocês, vou passar 3 slides de três fontes diferentes, para vocês verem que eu não estou aqui mentindo. Só um minutinho. Primeiramente, eu queria mostrar isso aqui, ó, tá? Aqui, ó, a internação, né, lá em Portugal, por surto psicótico, aumentou 30 vezes. Depois que Portugal liberou o uso da maconha, a quantidade de pessoas que foram internadas em Portugal aumentou em 30 vezes. Não foi uma vez, 2 vezes, foi em 30 vezes. Isso aqui veio da Folha de São Paulo, eu não estou inventando nada. Aqui uma outra aqui, da Veja, né? Aqui, ó, da Veja. Usuários jovens de maconha são propensos a desenvolver esquizofrenia. Tá? Então, outra fonte, né, que não é minha, eu não estou inventando isso. Agora eu vou passar para vocês, agora isso aqui já é aqui ó, do Globo, né? 30% dos casos de esquizofrenia em homens jovens estão ligados ao uso contínuo da cannabis, da maconha. Mais uma fonte, né, que alguns acham confiável, mas enfim, eu resolvi passar aqui para vocês poderem entender. E aqui uma fonte que é mais científica, né? Que é, médicos alertam para alteração de jovens com psicose induzida pelo uso da maconha. Tá? Esse Medscape aqui já é um site mais científico. Então, gente, não é invenção minha, né? Eu não estou aqui para falar mal por falar, é uma coisa que já está comprovada e não adianta as pessoas acharem que não é assim. É assim, né? E muitas das vezes alguns pais até acham normal que os filhos usem, infelizmente, porque eu prefiro que meu filho use maconha do que ele usar cocaína ou usar crack. E eles talvez não estão imaginando o que pode acontecer com o filho depois de algum tempo, tá, gente? Então, e no Brasil nós estamos prestes a ver a liberação do uso da maconha. Vocês podem ter certeza, depois que liberar, o aumento de uso vai crescer muito. Então a pessoa ela pode usar
a maconha livremente dentro de uma escola, né, num restaurante, enfim, qualquer lugar sem ser incomodada. E isso vai facilitar em muito o uso. Vocês vão lembrar, quem é um pouco mais velho que vai lembrar, quando, na nossa época, fumar era até bonito, né? Fumar cigarro comum era charmoso, era bonito, quem fumava era até status fumar. Depois que eles começaram a proibir o uso do cigarro dentro de ambientes fechados, a quantidade de usuários caiu muito, porque dificultou para as pessoas fumarem. Então é muito mais difícil para alguém fumar, ela vai sair para um bar, para um restaurante, até ficar saindo do restaurante para poder fumar. Isso fez com que diminuísse o uso. Então, se fosse liberado, estaria aquela quantidade de fumantes até hoje. Mesma coisa da maconha. Se a maconha for liberada, as pessoas vão se sentir muito mais à vontade, vai normalizar o uso da maconha. E aí a quantidade de pessoas que vão começar a usar vai aumentar demais. E, logicamente, vão aumentar as internações por psicose, as internações por esquizofrenia e por outros problemas, tá? E além do mais, né, não sei se vocês sabem disso, quando a pessoa usa maconha, as chances de começar a usar outras drogas são muito grandes. Então a pessoa começa na maconha e aí não satisfeita, ela começa talvez a experimentar ali uma cocaína, um crack, aonde que a pessoa ela envereda por esse mundo das drogas. Então é muito triste isso. Eu acho que só quem tem filhos com esse problema de uso de drogas, ou alguém que conhece alguma família onde tem filhos, né, que alguém que tem na família que é usuário de droga, sabe a intensidade dos problemas que é a pessoa usar drogas e também, juntamente, né, que eu estou falando aqui hoje, com a esquizofrenia. Tá? Então, quem puder ir fazer a sua parte, tentar mandar e-mail para os deputados que votaram, tiver algum tipo de influência, nós temos que tentar não deixar que essa aberração, né, que é a liberação de drogas, vai trazer para o Brasil, tá bom? Eu tenho certeza que eles vão liberar, absoluta, tá bom? O STF vai liberar. O que talvez a gente tem que fazer é tentar ver se o Congresso consegue reverter esse tipo de decisão para não acontecer. Aconteceu lá em Portugal, o Uruguai, mesma coisa, você sabe, o Uruguai foi liberado o uso da maconha. Na Califórnia, nos Estados Unidos, né, lá também está liberado, lá está virando uma Cracolândia, enfim, quem talvez já tenha visto alguns vídeos lá da Califórnia, tá assim, é triste ver as pessoas, como é que elas estão lá. Nós temos a Cracolândia, enfim, mas hoje aqui a nossa conversa sobre maconha. Então a maconha, gente, não é uma droga simples, não é uma droga natural, uma droga que faz bem, tá bom? Isso não existe, tá? Infelizmente as pessoas têm esse tipo de visão, tá? Gente, eu vou começar a responder um pouquinho a pergunta, a gente está quase chegando aqui no final da live. Aqui é uma pergunta que a Janaína fez, né? A esquizofrenia já nasce com a pessoa ou desenvolve ao longo da vida? Olha, eu já falei lá no início da live, tem várias causas de esquizofrenia, mas geralmente a pessoa tem um gene, né, da família, mas agora por causa também de comportamentos familiares, comportamentos talvez maternos, comportamentos, o uso de substância, a pessoa pode desenvolver a esquizofrenia. São várias causas, eu falei isso lá no início do vídeo, né? Aqui o Samuel perguntou, né? O esquizofrênico fica conversando com ele mesmo, tentando tomar as decisões? Olha, Samuel, quando o esquizofrênico ele escuta as vozes, é ele conversando com a mente dele, tá bom? É a mente dele que está desorganizada, né? Mas para ele a sensação é que ele está escutando uma voz externa, tá bom? Externa. É lógico que não existe ninguém aqui conversando com a pessoa, tá? Eu não vou entrar nessa questão espiritual da coisa, mas a pessoa, ele sente como se tivesse alguém conversando com ele, mas nós sabemos que é o próprio pensamento. Mas para o esquizofrênico
é alguém de fora conversando, tá bom? Esquizofrenia é hereditária? Pode acontecer em diversas gerações? Sim, como eu falei, é hereditária, pode acontecer em várias gerações. Pode ser que o avô é esquizofrênico, o filho não vai ser, mas o neto pode ser, tá? Então existe isso sim, tá? Aqui perguntou, eu tenho TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. Quais as chances de se tornar esquizofrênico? Também já respondi, né? Não tem chance, tá? Se você tem bipolar, você é bipolar. Esquizofrênico, esquizofrênico. E tem o esquizoafetivo, que é uma doença que tem os dois sintomas. Mas bipolar nunca vai virar esquizofrênico, tá bom? Uma pergunta aqui, drogas ilícitas e medicação podem transformar uma pessoa em esquizofrênica? Já falei, as drogas ilícitas, sim. Né? Quem já não ouviu falar que a pessoa está numa rave, aí ela usa lá, né, o pessoal chama de doce, de LSD, e ela começa a ver, né, ver estrelinha, ver bicho, ver unicórnio, é um sintoma psicótico, tá bom? Agora, medicação, sim, pode existir algumas medicações que podem causar isso. Por exemplo, as pessoas que têm lúpus, né, eles usam algumas medicações que para tratar o lúpus. Só que aí, gente, infelizmente são situações que não tem como fugir muito. Então a pessoa usa uma medicação, uma dosagem muito alta, não são todas, são medicações muito específicas, ela usa uma medicação numa dosagem muito alta e devido àquela medicação ela pode ter sintomas psicóticos, não esquizofrenia, ela vai ter psicoses. Aí a gente trata com um medicamento para isso. Não que a medicação vai tornar a pessoa esquizofrênica. A medicação pode fazer a pessoa ter sintomas psicóticos, né? Escutar vozes, ver coisas, ficar delirante, tá? Então é mais ou menos assim. Aqui perguntou, quais os primeiros sintomas de uma esquizofrenia? Os primeiros sintomas, eu também falei lá no início, o adolescente ele começa a ficar muito fechado, a gente usa a palavra embotado, ele fica mais na dele, ele tem dificuldade de relacionar com as pessoas, ele começa a vestir talvez roupas um pouco mais escuras, ele fica mais calado, não tem interações com colegas, com familiares, ele tem uma personalidade muito frágil, qualquer coisa, qualquer tipo de problema, ele tem dificuldade em resolver. Então, é aquela criancinha, vamos dizer assim, né, o patinho feio da turma, né, da turma da escola, ou de um grupo familiar. Né? Se ele perceber que ele tem um comportamento muito estranho, ali desde criança, pode saber que existe uma chance dele ter, né, o surto psicótico e ficar esquizofrênico. Tá bom, gente? Bom, gente, essa aqui foram as perguntas que eles me fizeram antes da live. Agora, né, a minha esposa está anotando para mim as perguntas que vocês fizeram durante a live e aí eu vou depois responder cada um, né, em box, tá bom? Bom, então nós falamos hoje da esquizofrenia, que é essa doença importante. Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. É só mandar perguntas aí no direct que eu respondo a vocês. E também falamos da importância, né, da ligação da maconha, que é uma das drogas que causa, mas é a principal, com a esquizofrenia. Eu repito, eu falei da maconha porque nós brasileiros estamos prestes a nos tornar um país onde o uso da maconha vai ser liberado. Então eu achei por bem vir aqui hoje falar sobre isso, para que vocês possam começar a se preocupar com seus filhos, com pessoas que vocês gostam, porque o nosso futuro a curto e médio prazo, e por que não a longo prazo, é um pouco tenebroso, tá bom? A coisa não vai ficar legal não, vocês podem ter certeza, pode guardar isso que eu estou falando. Assim como aconteceu em Portugal, no Uruguai, lá na Califórnia, nos Estados Unidos e em outros lugares que as drogas foram liberadas, especialmente a maconha, tá? Então, para resumir aqui, maconha é droga, maconha não faz bem, maconha não é uma coisa boa, tá? Tentem tirar isso da cabeça de vocês, quem tem,
e tentem convencer as pessoas que usam de que maconha não é uma coisa legal. Tá bom, gente? Queria agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Semana que vem temos outra live, ainda não sei qual que vai ser o tema. Espero ter ajudado vocês, né, com alguma coisa. Qualquer dúvida é só mandar, né, no direct que eu tento responder da melhor forma possível. E muito obrigado, boa noite, boa semana para todo mundo. A gente encontra semana que vem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau para todo mundo.